A Câmara ganhou uma comissão exclusiva para cuidar dos assuntos da cultura, responsável, entre outras atribuições, pela proteção dos patrimônios histórico, geográfico, arqueológico, artístico e científico, acordos culturais com outros países e liberdade da manifestação de pensamento e expressão da atividade intelectual. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi eleita presidente dessa nova comissão e assumiu com uma série de prioridades, entre elas os projetos que tratam de direitos autorais e cultura popular, além da proposta de criação do Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Eu sou Paulo José Cunha e recebo, nesta sessão do Palavra Aberta, a deputada Jandira Fegali. O Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, parabéns pela sua eleição para a comissão. Obrigada, Paulo. Eu falei de algumas das suas prioridades aqui, mas o leque da comissão é muito grande, né? É muito grande e essa, inclusive, é a razão de existir uma comissão própria, né? A Comissão da Cultura, ela surge da necessidade de dar relevância a uma pauta que vem ganhando corpo na sociedade, no próprio Congresso e cada vez mais a gente espera que dentro dos governos, né? Na verdade, a cultura ela vem sendo melhor compreendida como uma política cultural forte e que precisa ganhar esse status de uma política estratégica e o Congresso vai compreendendo isso. Então, na Comissão de Educação e Cultura, como a educação é uma política muito complexa, muito ampla, a política cultural ainda precisava pedir licença muitas vezes e precisava ter uma comissão própria. Ainda bem que ela surge não para brigar com a educação, ao contrário, ela se empodera para se articular melhor na vida com a própria educação, né? E nós compreendemos que, como uma comissão nova, ela surge com uma grande expectativa e, portanto, ela vai cumprir o seu papel de legislar, de ter o mesmo status de todas as outras comissões, mas ela vai precisar atuar de forma criativa, de uma forma diferente, criando fatos políticos, atuando para dentro e para fora com a sociedade brasileira, porque nós vamos lidar com o simbólico, com o criativo, com a academia, mas também com as ruas. Então, é uma comissão que vai fazer uma mediação muito forte e precisa, de fato, ter muita ousadia para tocar um trabalho como esse. Agora, com tudo que a senhora disse, ainda assim a gente não pode esquecer que durante anos, de forma histórica, a cultura sempre foi considerada uma espécie assim de prima pobre entre as atividades, entre as preocupações dos governos de maneira geral. A senhora acredita que essa mentalidade está se modificando? Está se modificando, mas ainda não está sólida. Eu acho que um dos papéis da comissão é esse, é vocalizar politicamente aquilo que a sociedade brasileira cria, produz e manifesta, né? Acho que há um imenso potencial criativo do povo brasileiro, há uma dimensão econômica forte da cultura, há uma dimensão criativa, a nossa identidade está aí, a nossa diversidade cultural é fortíssima, mas isso não é muito visto, né? Nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista cidadão, ainda por governo nenhum, na minha opinião, em nenhum nível, né? Eu acho que a prioridade precisa ser ganha nos diversos governos. E obviamente que nós vamos trabalhar isso do ponto de vista político, mas vamos ter que votar também. E a comissão precisará ter seus prazos, precisará ter, objetivamente, eficácia na votação de projetos, na garantia das leis, e mesmo nas leis que já passaram pela antiga Comissão de Educação e Cultura, precisa ter agora, com a força de uma comissão de cultura, celeridade nos outros espaços. Seja nas comissões onde estão parados, seja no Senado, onde projetos já foram para lá e lá também estão parados. Ou seja, a comissão tem um papel político muito forte, pela que não força se limita apenas à Câmara, inclusive. Pela força institucional que ganha, ela pode ajudar a acelerar projetos, mesmo não estando mais no âmbito da sua própria votação e tramitação. Ora, deputada, a questão dos direitos autorais sempre foi uma encrenca muito grande. Continua Com a sendo. digitalização, agora é uma encrenca elevada à 8ª potência. Exatamente. E essa é uma encrenca que tem que ser enfrentada. Isso. E é uma encrenca que nós vamos enfrentar e rápido. Eu presido a Frente Parlamentar de Cultura há 2 anos aqui, do Congresso Nacional. E essa é uma batalha permanente. Nós pedimos ao governo para enviar um projeto de revisão do direito autoral que passou pelas gestões do governo Lula, entraram pela gestão do governo Dilma, muitos seminários foram feitos, há projetos elaborados e nós estamos pedindo que o governo envie. Há projetos de deputados também tramitando na casa,
Há projetos que derivaram da CPI sobre o ECAD no Senado e há ainda também uma indicação da CPI que crie o órgão estatal de fiscalização do direito autoral. Ou seja, há uma demanda para que a gente atualize a lei, seja do ponto de vista do que há hoje em termos de arrecadação, distribuição, necessidade de transparência, de fiscalização, de se dar, moralizar o processo de arrecadação e divisão de direito autoral. E há, o que você disse, o enfrentamento de um novo momento, de novas tecnologias, etc., que precisam ser tratados. Então, nós, com a Comissão de Cultura, a quem cabe, inclusive, esse tema, nós vamos começar a tratar isso com urgência. Vamos dar prazo, vamos começar a trabalhar e vamos, com o governo, também estabelecer um cronograma para que não passe de 2013 o avanço nesse tema. Deputado, a cultura, quando se fala em cultura, necessariamente se fala em recursos, né? Uma coisa está diretamente associada à outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala também da necessidade de converter uma série de atividades culturais em indústrias, como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos com o cinema, para a gente ficar só num exemplo. No caso brasileiro, a gente tem várias atividades que estão correlatas aí. Claro. Teatro, cinema, música, literatura, etc, etc, etc. Como é que a senhora pretende encaminhar com o governo as negociações para elevar esse patamar de recursos para a cultura? Só para começar a discussão. O orçamento da cultura, ele é a face explícita da não prioridade, né? Infelizmente, o orçamento é muito pequeno, né, onde a liberdade, inclusive, da própria gestão é pequena em relação ao seu uso. Hoje, 80% dos recursos da cultura, na verdade, são muito mais de incentivo ao mercado do que de um poder discricionário do poder público, né? E essa é a discussão, inclusive, do Procultura que está aqui na casa, né? Quer dizer, como é que a gente muda a concepção de dar orçamento para a cultura e a quem deve ser dado o poder de determinar onde usar o dinheiro, né? Então, há uma questão de volume, de valores que são dados, que são dirigidos à cultura e a quem se deve o poder de discriminar onde usar, né? Então, esses dois debates nós precisamos fazer e esse debate só vai crescer e ter poder se a gente consegue, de fato, mobilizar com mais força os diversos atores da sociedade brasileira, né? E esse é o nosso papel, fazer isto, né? E fazer andar também aqui a discussão que, na minha opinião, é estrutural de debater qual é a concepção de orçamento da cultura no Brasil, né? Que se iniciou no governo Lula e que deve ter continuidade no governo Dilma. E há setores que têm uma possibilidade de industrialização e outros que não, mas os dois têm dimensão econômica, né? E nós devemos trabalhar. Eu tendo a achar que, na hora que os governos no Brasil perceberem o tamanho do papel econômico que esse segmento tem, talvez eles comecem a compreender a prioridade que esse segmento deva ter, né? Se não quiser ser ganho na concepção do significado do espírito humano, intensivo de mão de da obra, importância para a humanidade, se não quiser nem entrar no argumento do convencimento mais óbvio, econômico mesmo. mas quiser entrar só na discussão econômica, a gente vai mostrar o tamanho e o peso que esse segmento tem na economia brasileira, que é enorme, né? Como já se demonstrou na economia de outros países. Então, é necessário que a gente consiga fazer essa demonstração na prática para que talvez os governos, nos municípios, nos estados e no governo federal compreendam o peso e a importância que tem tratar com prioridade, com a devida valorização e respeito um segmento como esse, de produção, só para fechar, a senhora de emprego e de renda. A senhora acredita que a casa esteja sensível a esses argumentos que a senhora propõe? Muito mais sensível, muito mais sensível. A gente percebe no caminho, tanto que o argumento de separar a Comissão de Cultura, ele teve ganho rápido, né? Hoje, a própria comissão, quando se formou, nós vimos pelos discursos dos vários partidos o entusiasmo com a própria comissão, né? E hoje, na casa, quando entra uma pauta da cultura, não é difícil trabalhar com ela. Tanto que nós aprovamos 2 emendas constitucionais, né, no ano passado, Sistema Nacional de Cultura, aprovamos a PEC da Música na Câmara, que é uma pauta difícil, aprovamos o Vale Cultura, né? Já andamos com leis nas comissões, ou seja, esse debate vai ganhando corpo, vai ganhando adeptos e, na minha opinião, nós vamos... À frente tem 300 parlamentares, deputados e senadores. É uma pauta que vai ganhando corpo. E eu acredito que em 2013 nós vamos ganhar um corpo maior pela existência de uma comissão própria. Deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Parabéns mais uma vez
Muito obrigada. Pela Espero sua contar eleição. com vocês aqui para ir ganhando cada vez mais adeptos a essa pauta e a essa estratégia. A casa é sua. Muito obrigada. Você de casa, um abraço. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Paulo José Cunha e convido você a continuar acompanhando a TV Câmara, o canal da cidadania.